Olá, boa tarde. Meu nome é Roseli, a gente está fazendo uma apresentação de seminário e eu queria falar um pouquinho da história da educação do surdo, como era a vida dos surdos no passado, né? O sofrimento, as lutas deles durante esse decorrer do tempo até essa chegada hoje. Os sujeitos surdos, eles eram rejeitados pela sociedade e posteriormente eram isolados nos asilos para que pudessem ser protegidos, pois não se acreditava que pudesse ter uma educação em função da sua anormalidade. Ou seja, aquela conduta marcada pela intolerância obscura, na visão negativa sobre os surdos, viam-nos como anormais ou doentes. Muitos anos depois, os sujeitos surdos passam a ser vistos como cidadãos com direitos e deveres de participação na sociedade, mas sob uma visão de assistencial excluída. Naquela época não tinham escolas para os sujeitos surdos. Com essa preocupação educacional de sujeitos surdos, fizeram surgir numerosos professores que desenvolveram seus trabalhos com sujeitos surdos e de diferentes métodos de ensino, que foi a modalidade oralista, que baseia-se na crença de que a única forma desejável de comunicação para o sujeito surdo e a língua de sinais deve ser evitada a todo custo, porque atrapalhava o desenvolvimento da oralização. E isso era trabalhado o treinamento auditivo e o desenvolvimento da fala e da leitura labial. Depois veio a comunicação total, que incluía todo o aspecto dos modos linguísticos, gestos criados pelas crianças, línguas de sinais na fala, leitura orofacial, o alfabeto manual, a leitura e escrita. E a comunicação total, ela incorpora o desenvolvimento de quaisquer restos de audição para a melhoria das habilidades de fala ou de leitura orofacial. Através de uso constante, por um longo período de tempo, de aparelhos auditivos individuais ou sistemas de falha de fidelidade para amplificação em grupos. E depois veio a modalidade bilíngue, que é uma proposta de ensino usada por escolas que se sugere acessar aos sujeitos surdos duas línguas no contexto escolar. As pesquisas têm mostrado que essa proposta é a mais adequada para o ensino das crianças surdas, tendo em vista que considera a língua de sinais como primeira língua a partir daí se passam para o ensino da segunda língua, que é o português, que pode ser na modalidade escrita ou oral. Para ter um modelo cultural realmente venturoso, os povos surdos aspiram pela valorização da língua de sinais como a primeira língua e tendo suas opiniões respeitadas, pois os sujeitos ouvintes continuam sempre decidindo por sujeitos surdos, disputando em relação de poder acima dos líderes surdos, em diversas áreas onde eles são importantes participar e, acima de tudo, querem a dignidade de ser surdo. Essa verdade sublime o surdo encontra quando entra para o mundo totalmente visual, espacial da comunidade surda, interagindo com a cultura surda, artes surdas, identidade surda, a língua de sinais dos surdos, urbanos e dos índios surdos, a pedagogia surda em toda a sua complexidade e diferenças. A pedagogia surda tem traços culturais da diferença e da mediação intercultural, saindo das modalidades tradicionais da educação de surdos, que trabalha com a normalidade ou métodos clínicos, ou que eram antes, ou que usam outros métodos de regulação. Entrando na modalidade da diferença, a falta de informação sobre a natureza das línguas de sinais é fruto de um preconceito comumente associados a elas. Uma prova disso está a repressão já feita a essas línguas, em alguns momentos do passado. Ainda hoje, esse preconceito persiste. Não é raro ouvir dizer que as línguas de sinais não são línguas, mas uma linguagem ou algo afim. Muitas pessoas pensam que a língua de sinais são como mímicas, isto é, gestos imitativos que tentam reproduzir algumas das propriedades dos objetos a que fazem referência. No entanto, isso não é verdade. Ainda que alguns gestos sejam tanto ou um quanto imitativos, icônicos, isso não é aplicável a todos os gestos. E o mais importante, não basta imitar o movimento, a forma ou qualquer outra propriedade de um objeto para estar falando de uma língua de sinais.
Como nas línguas orais, os sinais são parte de um código que, para ser eficaz, tem de ser compartilhado pela comunidade de falantes. Tanto é assim mesmo que o sinal com algo imitativo, como o sinal da Libras, só é dificilmente ser entendido por quem não é um falante da comunidade. O mito mais comum sobre as línguas de sinais é o de que existiria uma língua de sinais para todos os surdos do mundo. Isso, em parte, vem do primeiro mito que apresentamos, que é falar que a língua de sinais ela é universal, né? E ela não é. Então, cada lugar, cada região tem, né? Existem as variações linguísticas, então cada país tem sua língua. Em parte, vem do primeiro mito que eu falei sobre isso, que a comunidade tem sua língua de sinais, inclusive cada língua de sinais, suas variações, como eu acabei de falando. Por exemplo, o Rio de Janeiro tem a variação linguística, né, do Rio de Janeiro e de São Paulo, que tem uma forma diferente de falar, né? Mesmo sendo o português, tem uma forma diferente de falar. Por isso, é muito importante, quanto antes melhor a criança ter contato com a língua, com a Libras, melhor é o desenvolvimento dela. Uma das vantagens de aprender a língua de sinais é que o surdo aprende tão rápido quanto um ouvinte aprende uma língua oral. Isso é extremamente importante para o desenvolvimento cognitivo do sujeito surdo, já que a aquisição de uma língua tem idade certa para acontecer e quanto antes melhor. Na verdade, depois de uma certa idade, a mente não é mais capaz de adquirir a língua com a mesma eficiência do que quando na primeira infância. Mas, para quem tem muita força de vontade, nunca é tarde para aprender. Então, vamos conhecer o que é Libras?